Hoje nós vamos conversar aqui na residência de uma doutora assim que eu tenho um carinho muito especial pelo talento dela, pelo afeto que eu tenho para com ela, que é a doutora Fernanda Barata Silva Brasil Mittmann. Ela é advogada trabalhista, uma grande advogada, não é para agradecer, mas é uma pessoa muito, muito especial para mim, pelo seu talento, pela sua atitude de vida. E nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre viagem com crianças. Esse vai ser o tema. Como, Fernanda, tu resolvesse? Claro que é cultura, que é educação, mas por onde começou isso? Que idade tem as tuas guriazinhas e o nome delas? Eu tenho duas filhas, a Laura que tem 11 e a Júlia que tem 6. Ela costuma dizer que tem quase 7, porque ela já faz 7 mês que vem. E nós resolvemos levar as crianças junto em algumas viagens, porque tanto eu quanto meu marido sempre gostamos muito de viajar. Então, na medida do possível, nós gostamos de oportunizar essa experiência para as nossas filhas. Nós viajamos sozinhos também, acho que para o casal essa vivência é importante, nós mantemos isso. Mas em algum momento, pelo menos uma vez por ano, nós viajamos com as E meninas. aí é muito bom, aí é muito bom. E acho que só faria um adendo ao que tu disseste. Acho que não é apenas para adquirir cultura, também é para adquirir cultura. Mas nós acreditamos que viajar é uma experiência de vida muito rica, porque é quando a gente se defronta com um imprevisto. A gente consegue vivenciar uma cultura diferente, encontrar pessoas que não conhecem, lugares que nunca esteve, e isso nos faz aproveitar um crescimento. É, e de certa forma até une um pouco ali as pessoas, né? Como a gente agora ouve muitas pessoas dizerem é gente diferente, é lugar diferente, é cheiro diferente, é hábito diferente, muito interessante. Fernanda, a dona Isolda Paz, que era uma professora de letras muito interessante, né, da Universidade Federal, ela já faleceu e ela ia todos os anos, ela viajava muito e todos os anos, agora quando ela já estava um pouco mais velha, ela ia para Provence, que ela gostava de vinho, ela falava francês, era uma pessoa preparada, formada em letras, como eu disse. E ela dizia assim, a viagem tem um antes, um durante e um depois. E todo esse trajeto, todo esse processo, enfim, né, me faz feliz, porque eu planejo antes, eu viajo e tenho depois. Então, como é o antes, Fernando? Vocês motivam as crianças já estão se envolvendo. Tu já foste para a Europa, tu já foste para os Estados Unidos, já foste para a Serra Gaúcha, Disney nos Estados Unidos, enfim. Elas já procuram ou vocês é que No início, nós incentivam? estimulávamos, mas agora elas já aprenderam, elas já gostam, elas têm vários roteiros Tem que já vários estão roteiros. estabelecidos, né? Algumas viagens que nós fizemos ainda antes delas nascerem, por exemplo, a África do Sul, que elas contam os dias para que a gente possa ir novamente, para levá-las e coisa e tal. Mas o que eu acho mais importante de tudo isso, né, eu penso a viagem como uma festa. O antes e o depois também fazem parte do prazer. Isso. Né? E nós procuramos fazer da preparação um processo coletivo. Porque viajar com criança é muito diferente de uma viagem só de adultos. Ah, sim. Não só do ponto de vista da organização, que exige um pouco mais de cuidado, mas também do ponto de vista da disponibilidade emocional. Porque qual é o objetivo de uma viagem em família? Isso é Não muito é só interessante de educar falar. as crianças ou dar cultura às crianças. Também e eu acho que o principal é o convívio. Nós conseguimos conhecer os nossos filhos de uma maneira que na rotina atribulada que nós temos nós não conseguimos. A gente enxerga mais o outro, a gente escuta mais o outro e vivenciamos essas experiências na companhia delas. Eu descobri nas minhas filhas grandes parceiras de viagem, colaborativas, interessadas. Eu sei que elas são por terceiros. Não, são críticas de arte, É. críticas de costumes. Então, isso é muito prazeroso. E a verdade é que uma viagem, seja em idade que for, ela nunca mais, a pessoa vai ter aquilo para o resto da vida, é uma experiência única, né? Sempre ela vai ter aquela experiência. Então isso é muito importante, inclusive na escola, nos estudos, no conhecimento, enfim. Quando aparece alguma coisa, eu vi aquela montanha, eu vi aquele rio, ou algum semelhante, né? Então ela não vai perder nunca. Me diz uma coisa, quais as maiores dificuldades, como é que tu vences? Eu acho que a maior dificuldade começa com a disponibilidade emocional. Porque
pessoa que viaja na companhia de crianças e pretende fazer um roteiro idêntico ao que ela está acostumada, com o ritmo que ela está acostumada, ela só vai alcançar a frustração. Porque é bem diferente. Tem que ser uma viagem mais light, com horários menos rígidos. Por exemplo, aquelas excursões que te pegam às 7 no hotel não dá. Viaja o dia inteiro, no outro dia às 7h30 de novo. Não dá. A criança não aguenta. Claro, e é muito importante tu ter em vista que o roteiro tem que ser, tanto o destino quanto o ritmo desse roteiro tem que ser adaptado ao grupo. E o grupo é um grupo que envolve adultos e crianças. Cada um tem a sua perspectiva, a sua necessidade e a sua tolerância. Então, se tu quer fazer uma viagem de adulto, faça uma viagem com adulto. Sim. Agora, se a criança estiver no grupo, de alguma maneira vai ter que ser adequado. Horários de refeições, horários de sono, tudo horários de refeições e as refeições. Não gosto disso, não gosto daquilo. O americano come diferente, o africano come diferente. Como é que quebra-se isso? O McDonald's. Sempre tem um McDonald's para quebrar um galho. Mas isso é uma das coisas que eu acho que é interessante. Eu, antes de viajar, eu sempre faço uma pesquisa do local, não só para ver as atrações e mostrar para as meninas, a gente discute em grupo. Eu acho que tu é sobrinha do teu tio Ito Ferrari, que já faleceu, que pesquisava tudo do local melhor do que um guia turístico. Eu faço tudo isso e, inclusive, vejo atrações sazonais, algum show que esteja na cidade naquele período, já compro os tickets Isso daqui. É interessante, o que está passando, como tu disse, sazonais, o que está na estação, o clima que vão encontrar, qual o melhor clima de viajar? Criança. Com criança, eu acho inverno complicado, a menos que tu vá para uma estação de esqui e que elas esquiem, porque senão, não só por causa do frio, mas principalmente porque o dia é muito curto. Criança viajando com criança, tu já sai mais tarde do hotel, já volta um pouco mais cedo. Se o espaço do dia é muito curto, se deixa de aproveitar muita coisa. Porque as atrações das crianças, normalmente elas são ao ar livre. Tu leva para um parque, para uma praça, praia, eles adoram. Para a escolinha do esqui, como eu levei meus filhos em Bariloche quando eram pequenininhos. Tu tens que fazer umas coisas para eles. Exatamente. Tu me falasse antes um pouco da gente começar a conversar aqui, da flexibilidade desse programa, né? Exatamente. Mas, inclusive, com relação à alimentação. Em determinados países, inclusive, a gente tem que ver se os restaurantes aceitam crianças. Eu me surpreendi agora, em julho passado, nós fomos à França, e eu tinha uma visão dos franceses muito arredios com relação às crianças. E me surpreendi, porque as minhas filhas foram muito bem recebidas em todos os lugares. Mesmo nos restaurantes um pouco mais gabaritados que nós levamos. Claro que tivemos cuidado de levar para almoço, não para janta. Sim. Mas elas foram muito bem recebidas e também me surpreendi porque a maioria dos restaurantes tinha um menu infantil. Que, ao gosto dos franceses, normalmente não são pratos especiais. São os mesmos pratos servidos para os adultos, mas numa porção... Tipo universal também. E numa porção menor. Menor ainda? Menor. Menor ainda que para adultos. As crianças não comeram. Mas aí, o que a gente faz? A gente mescla um pouco. O adulto pode passar uma viagem inteira comendo lanche para fazer um programa um pouco mais barato. Mas criança, tu já tem que ficar atenta a respeitar as refeições. Dar um café antes de sair do hotel. Claro. Se fizer um lanche no almoço, esperar janta... ela tomar o cafezinho dela devagarinho, Exatamente. Certo, né? A maioria. E essa flexibilidade se aplica a tudo. Uma pessoa esses menis para as crianças já deve ser um pouco universal também, né? Não sei, não tenho tanta Em Paris especificamente, muitos restaurantes já se adaptaram e o menu especial normalmente tem uma massa com uma carninha e um hambúrguer. A comida italiana vale para todo o mundo inteiro. Sempre. E na pior das hipóteses, sempre tem uma pizzaria. Que tudo que a criança gosta. E vamos dizer dar um recadinho para os brasileiros, assim, eu viajei bastante também na minha vida e acho que tem lugares que as pessoas não são tão simpáticas nem empáticas, mas na verdade, se a gente é simpática, se a gente chega bem nos lugares, geralmente a gente é bem tratado. Porque também aquela coisa, sabe, de dar medoso, dar metreiro, aquilo não é simpático. Se a pessoa chega com uma atitude boa, geralmente nos lugares bons, né, de uma certa qualidade, ela é bem atendida. As crianças se queixam muito, incomodam muito as tuas, eu sei que não, mas como é que é? O que tu faz? Qual é a mágica? Não tem mágica. O que existe é planejamento. Que vem assim, desde a escolha do voo, por exemplo. Um voo com muitas escalas ou muitas conexões,
não são muito favoráveis para as crianças. Sim. Não só porque cansa, Para ninguém, né? mas também porque tem toda a questão de pressão no ouvido, que pode dar dor. Então, procuro pegar voos diretos, estabelecer em hotéis que sejam bem próximos a uma estação de metrô, porque elas já caminham bastante ao longo do dia, num museu, na Sei. rua, num parque. Então, que o deslocamento não seja E difícil. as idades delas diferentes? Isso aí também é uma outra Uma questão. com 11, outra com 6. Com 6. Uma viagem com família, ela envolve uma predisposição de todos de adequar os programas aos interesses de todos. Então, claro que rola uma comprinha que interessa ao pai e à mãe, mas ninguém vai passar o dia inteiro comprando porque as crianças não vão aguentar. Né? E então, procura se mesclar. Faz um programa que seja de adulto de manhã, com uma duração razoável, que as crianças tenham resistência. Depois do almoço, se vai a um parque ou se vai a um espetáculo. Agora, em julho, nós vamos a Nova York. Nós já combinamos. Nós vamos a um musical bem infantil. Eu posso ir junto para ajudar já com as tá crianças, convidada. porque eu sou tua Tá tia, ótimo. tudo bem. Revelamos. Bom, e outra coisa, será que isso, já que o doutor Naldo não está aqui no momento, é mais fácil para a mulher fazer toda essa flexibilidade, essa adaptação? O homem reluta um pouco mais ou não? Ou depende do homem, é claro? Eu acho que isso é muito relativo. Muito Isso relativo. depende mais do arranjo O casal familiar. tem que se ajeitar Exatamente, primeiro também, né? E nós, quando não viajamos, nós somos uma família que procura participar muito da vida um do outro. Participamos da vida escolar das meninas, levamos para passeios aqui próximos, passamos fim de semana fora com elas, elas ajudam quando a gente está em casa, o pai tá fazendo um churrasquinho, elas procuram ajudar. Então, fica mais fácil, porque é uma família que já está acostumada a fazer esses arranjos. Eu já estou vendo que eu arranjos. tenho um neto de 7 anos, que é o Rafael, né, que já fez umas viagens pequenas, mas já fez, e também já vai por esse caminho. Ele é participante, ele entende o que ele está fazendo. Ou seja, é aquilo que a gente chama, né, a criança, ela aceita as coisas, ela já tem uma certa compreensão, porque ela é trabalhada nesse sentido. E ela se sente Que lugares tu partícipe já fosse rapidinho? com elas. Rapidinho, porque está no fim do horário. Nós já fomos aos Estados Unidos mais de uma vez, a Orlando e a Miami, agora vamos a Nova York. Passei 20 dias na França com elas, sendo que 15 em Cometeste uma Paris. loucura, levasse as crianças ao Louvre. Entre E outros elas museus. adoraram. E adoraram os museus. E foi muito importante, até porque o interessante de viajar com criança é que tu vê a cidade por outra perspectiva. Ah, sim. Tu te envolve em programas que os locais fazem com os seus filhos. Nós descobrimos vários parquinhos que eu não conhecia e praças, e tu vai mesclando uma aula de história com essa diversão. Elas, né? Tu também promove que elas vão, como aí, eu nunca levei no Louvre, mas eu me lembro de ter levado, por exemplo, meu filho e o meu irmão pequeno, que era pequeno, a uma exposição no Uruguai, no que eu cheguei, né, de uma grande artista, enfim. Então, eu acho que, assim como procuro o programa das crianças, também promove alguma coisa para eles verem uma coisa diferente. Sim. Não seria do roteiro deles, né? Exatamente. Vai introduzindo aos poucos numa outra experiência, num outro gosto, até com culinária. Essa experiência que os franceses têm de servir um menu infantil que não é diferente, o prato é o mesmo do adulto, serve para isso, porque a experimentação faz parte da viagem. Certo. Nós já fomos à Argentina com elas, ao Uruguai, no Brasil já fizemos o Nordeste, aqueles resorts, Rio de Janeiro, São Paulo, coisas mais próximas. Navio, a gente já fez alguns cruzeiros, que é uma proposta muito legal para quem tem criança. Que a gente pode escolher os roteiros mais diversos e conhecer Caribe, Tá ali dentro, com Mediterrâneo, toda etc. facilidade. Exatamente. Então, elas são Onde rodadas. tu faz os teus vistos para viajar? Na Top Vistas. Ah, na Top Vistos. Eu gosto muito da Top Vistos também, da Mônica Adams Esperotto, não é isso? Isso mesmo. Pois é, os meus vistos também são feitos lá. Bom, Fernanda, eu quero te agradecer, porque a Fernanda nos recebeu assim fidalgamente, aquele nome chique, na casa dela, que é uma casa muito linda, de muito conforto. Agradecer também ao teu marido por ter nos recebido aqui, ao Dr. Naldo Mittmann, e agradecer, enfim, à doutora Fernanda Barata Silva Brasil Mittmann. Obrigada, querida.